Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun aqui do canal, subindo o rating de 800 a 2.500 no chess.com. Bora lá, dar um início nesse nosso episódio de hoje, primeira partida de brancas. Começar jogando aqui um peão dama, vamos ver aqui que ele vai responder. Jogar aqui o nosso bispo F4, levando para as posições do sistema London. Cavalo em C6, lance um pouco esquisito já, porque esse cavalo não fica bem colocado em C6, então não é o ideal nesse tipo de posição. Já jogou aqui um H6, passando a vez. Vamos levar o bispo para B5, cravando esse cavalo. Então, roque. Bom, ele meio que tá tirando as peças. A verdade é que não vai acontecer nada tão grave assim na posição dele, se ele continuar desenvolvendo as peças. Ele teve essa perda de tempo, mas como é uma posição que não é assim tão aberta, então não é nada grave. Vou jogar cavalo de BD2. Depois eu tomo esse peão de C4. Uma das ideias aqui no gambito da dama, quando eu faço esse C4, é que eu quero trocar o peão de C pelo de D, para então ficar com um forte centro de peões, poder avançar esse centro. Eu falo gambito da dama porque eu joguei agora um lance C4, então apesar de ter começado como um sistema London, é uma posição que lembra mais as posições de gambito da dama agora, depois que teve essa troca. Bom, jogar bispo D3, esse peão de C pode ser um problema grave para ele, se ele não resolver isso logo. Jogou com bispo D6, vamos jogar bispo G3, se ele quiser trocar, beleza. Por que que esse avanço aqui ele foi um problema? Vamos lá, vamos tentar entender, porque isso aqui tem a ver com estratégia. Então olha só, sempre que um peão avança, ele deixa casas fracas. E aqui no caso, ele deixou a casa C5 fraca, porque ela não pode ser defendida por peões, e a casa C6 fraca. E esse peão de C7, ele ficou atrasado numa coluna semi-aberta. Então, eu consigo agora explorar essas debilidades. Eu vou começar trazendo uma torre para C1, que eu coloco a torre na coluna semi-aberta, e essa torre ela já ataca C5, ataca C6 e ataca o peão de C7. Então, por isso que é tão importante conhecer sobre temas estratégicos, porque é assim que você vai melhorar as suas peças durante a partida. Vou agora puxar esse bispo para B1. Defendo o peão de A2. Agora estou querendo expulsar esse cavalo. E estou controlando muito bem essas casas. São as casas chaves da posição. Em algum momento eu posso pensar em manobrar um cavalo para a casa C5. Posso pensar em até mesmo avançar esse centro, pode ser interessante. Bom, ele jogou agora cavalo H5, quer tomar o meu bispo. Bom, agora aqui tem uma pergunta. Por exemplo, A3, ataquei o cavalo. Se voltar o cavalo para C6, leva bispo E4. Cai uma qualidade, pelo menos. A3, se jogar cavalo D5, eu tenho E4. E aí eu já tô com um forte centro, né? Vamos jogar A3, vamos ver para onde que ele quer levar esse cavalo. Parece que menos pior aqui é levar o cavalo para D5. Ele levou. Vamos fazer E4. Aqui talvez cavalo E4 fosse até mais forte do que E4. Cavalo E4 para cavalo C5. Tomar de H. E aí ele vai ter que jogar ou cavalo B6 ou cavalo B6. Não tem alternativa, é ou cavalo B6 ou cavalo B6. Porque qualquer outro perde. Mas, o que aconteceu aqui? Levou um garfo, perdeu uma peça. Então tinha que jogar cavalo B6 para não levar esse tema. Cavalo E7 não mudava porque levava E5 também. E aí já era. Peça a menos e não vai ter como escapar por aqui. Bom, ele inventou demais na abertura, meio que tirou as peças, só que acabou enfraquecendo muito a posição, tá uma posição difícil já. E aí veio o erro tático. Geralmente, galera, é isso que acontece nas partidas, sabe? Você vai ganhando vantagens, pequenas vantagens estratégicas, seja na abertura, no meio-jogo, e aí sua posição vai ficando boa. E as peças do seu adversário vão ficando desorganizadas. E aí chega um ponto que a sua posição é tão boa que começa a surgir a tática. Então a tática, os golpes táticos, não surgem do nada. É o resultado da estratégia, tá? Então é legal
e começando a entender esse conceito, tá? Porque xadrez não fica só em resolver ali golpe tático. Entra muito essa parte do entendimento das posições. Vamos trocar peças agora, eu tenho uma peça a mais. Vou jogar um cavalo B1 para trazer esse cavalo para C3, melhorar essa peça. Vamos trocar mais uma peça. Jogar cavalo C3, atacando o peão fraco de D5. Bom, a verdade é assim, aqui a partida não tem muita análise mais, porque ele tá muito perdido, mas vamos ver a parte de conversão, que eu sei que tem muita gente que às vezes ganha uma peça e não ganha a partida. Não sei se é teu caso esse daí, né? Se de repente acontece muito nas tuas partidas, comenta aí, deixa eu saber. Mas acontece, galera, de repente ganhar material e se enrolando, enrolando, enrolando e não conseguir ganhar e até muitas vezes perder a partida. Então, qual que é a ideia? Quando você ganha material, a ideia principal é simplificar a posição, trocar peças. Porque assim, teu adversário vai ter menos possibilidades de criar confusão, criar contra-jogo na partida. Então, se você vai trocando tudo, vai sobrar uma peça a mais. Então, como que é simples? Troquei as peças, vou trocar mais uma. Logo eu troco mais algumas peças. Esse lance foi meio sem sentido, porque eu não ameacei nada. Eu podia ter jogado dama C3 para dama C6. Se bem que dama C3 ele teria um torre C8 ainda. Então não foi dos piores, vai. Não foi dos piores dama B4. Vamos tomar e depois eu penso em invadir essa coluna C. De novo buscando simplificações. Vamos buscar trocas de peças. Então vamos tomar aqui em E6. Posso já invadir a sétima com torre C7. Porque aí, combinado com uma dama chegando em G6, eu já tô dando mate já. Então, minha ideia agora é essa. Jogar dama C3, dama C2. E invadir com essa dama lá na ala do rei. Caso ele consiga, de alguma forma, defender isso, eu posso vir pra variante da preguiça aqui, trocando todas as peças. Porque, olha, eu tenho peça a mais, então eu posso ou transformar num ataque, ou então simplificar. Então, esses são os dois conceitos quando você tem peça a mais, tem material a mais. Bom, ele tá pensando agora o que fazer. Mas olha, galera, 1654. Ele tomou um garfo que era simples até de ver, né? Então, fica ligado aí. Você tá aí querendo passar essa faixa. Teus adversários podem estar levando uns táticos por aí. Às vezes você não tá percebendo, mas o tático tá ali. Bom, joguei a variante da preguiça, trocando as damas. Agora ameacei ganhar mais um peão. Preciso colocar essa peça para jogar. Vou jogar um torre B6 primeiro. Vamos levar mais um peão. Peão de B5. Aí tomo esse. É só eu sair coletando as peças agora. Vamos tomar. Não tem nada. Cheque, eu tiro o rei. Rei H2. Pode tentar ainda um lance como esse. E agora... jogar cavalo E1. Tome F2, cavalo D3. Torre D2, cavalo F4. Tome D4, cavalo E6. Aí vai tomar em D4, tome em E6, torre B7. Agora... jogar esse. Cavalo F4. Torre D5. Que a ideia é tomar em D6. Vamos fazer um cavalo H5. Ameacei duplo. Toma em D6, H6. Ficar de olho no peão de D. Vai que o peão começa a disparar. Posso ainda
ter algum tipo de problema na posição. Rei E7. Falando nisso, é que ele jogou um G4 horroroso, né? Mas Rei E7, se eu tomasse em H6, D3 e de repente ninguém segura esse peão. É que agora meu cavalo já voltou pro jogo, aí o cavalo controla tudo. Se de repente jogar Rei E7, eu posso tomar mesmo, porque torre toma, peão toma D3. Olha, tentando voltar com o meu... Induzir meu cavalo aí lá pra H5. E ele quer jogar um H4. Essa aqui é a ideia dele. Posso trazer meu cavalo já pra D3. Eu não quis tomar em H5 por conta de rei E7. Quero deixar o cavalo mais próximo aqui do meu rei. Vou jogar um torre D5. Agora eu tomo. Que tem o cavalo F4 cheque, cavalo C5 também. Aqui eu posso dar cheque, tomar em A4. E aí se jogar D3, cavalo C3, D2, torre D5. E aí toma o peão de D2. Bom, muita coisa a mais. Vou jogar a torre C2 agora. E sair avançando os peões passados aqui na ala da dama. Ele abandonou, não tem mais o que fazer na posição. Vamos colocar aqui na revisão. Vamos ver o que o Stockfish diz. Bom, ele me deu aqui 92,8 de precisão, 87,8 para o meu adversário. Sistema London. Meu adversário começou fazendo esses dois lances estranhos. Cavalo C6 e H6. Apesar de desenvolver o cavalo, esse lance eu digo que ele é estranho porque o cavalo não tem para onde ir depois. Geralmente nas posições de peão-dama, deixa a possibilidade de avançar o peão de C primeiro, para então jogar cavalo C6. Bom, aqui foi tudo mais ou menos normal. Ele prefere já tomar em C4 direto. Joguei esse cavalo D2. Bispo C4 e B5. Erro posicional grave aqui na partida, que surgiram aquelas debilidades, os problemas estratégicos da posição. Joguei bispo D3, bispo D6, torre C1. E olha só, não aconteceu nada assim de tão especial na partida ainda, não teve nada tático, não teve nenhuma combinação, nem nada desse tipo. Não caiu material, o material tá equilibrado e dá vantagem decisiva para as brancas. E aí, por que dá essa vantagem decisiva? Por conta das debilidades, os problemas estratégicos aqui da posição. Então, vamos ver aqui cavalo B4, bispo B1, A3. Não é o mais preciso, de novo. Jogou cavalo D5, E4. Aqui melhor do que E4, deixa eu ver qual que era o melhor segundo... Não, eu quero saber aqui. A3, cavalo D5, E4. Deixa eu ver aqui. Eu tô apanhando aqui nessa revisão já faz uns episódios. Eu vou tirar um tempo só pra ver o que acontece aqui nas análises que ficou diferente do que era o normal. Mas... Ah, beleza. Agora, aqui que eu queria ver o que era melhor do que E4. Tô viajando aqui na análise dessa partida. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei revisão, mas deve ter uma outra forma de analisar. Começar a revisão. Caramba, eu tô me enrolando todo por aqui. Análise. Agora apareceu aqui a parte da análise. Não tá exatamente o que eu queria. Mas beleza, eu só quero saber o que é melhor do que E4, segundo o computador. A3, cavalo D5, E4. Ele acha que é bispo H4, o melhor. Pra não deixar nem tomar o bispo. Bom, joguei E4, bem natural. E aí um erro tático. Aí sim é um erro tático. Antes era só questão estratégica. Aqui tinha que jogar o cavalo B6. Mas aí se joga o cavalo B6, a posição tá bem ruim. Posso jogar, por exemplo, E5. Olha, esse é bem simples. Bispo E7, dama C2. Ameacei mate.
ameacei o peão de C7. E aí já cai a debilidade ali, o peão fraco na coluna C. Daí pra frente, só consolidar peça a mais, sair trocando peças, não acontece nada demais na partida. Bom, vamos para a próxima agora. Antes disso, de repente você achou interessante essa questão da estratégia, quer aprender mais sobre isso, esses elementos como peões fracos, debilidades, como melhorar as peças. Eu quero aproveitar para te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. É lá que você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres. E dentro do Chessflix, você vai poder aprender sobre esses elementos como a estratégia. Por exemplo, digamos que você está aí na faixa abaixo dos 1500 de rating e você quer aprender sobre esses elementos estratégicos. Você vai seguir a trilha do Chessflix que te leva até os 1500. Então, lá na seção de estratégia, você tem uma série de aulas onde você aprende como explorar as casas fracas, como explorar debilidades, estruturas de peões típicas, como conduzir o jogo com as suas peças, onde que o cavalo fica melhor que o bispo, onde que o bispo fica melhor do que o cavalo. E isso te ajuda bastante a tomar as decisões, como eu faço aqui nas minhas partidas, tá? Se de repente você quer entrar para o Chessflix e ter acesso a essas trilhas de treinamento, todo o treinamento ali, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro por fazer parte da lista de espera. E assim, podendo entrar com uma condição especial no Chessflix, beleza? Bom, então, vamos continuar agora para uma próxima partida. Então, essa partida acabou sendo mais longa do que o normal, acredito que pelas explicações até, e que meu adversário pensou bastante também. Agora, ele jogando peão dama, vou jogar aqui cavalo F6 e Índia do Rei. Vamos de Índia do Rei, vai. G7, D6. Deixei um pré-move aqui. Ok. Cavalo BD7. Eu tô jogando a Índia do Rei que eu ensinei aqui no canal. Se de repente você quer aprender a jogar Índia do Rei igual eu tô fazendo, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro as ideias básicas, onde você vai jogar sempre desse jeito aqui. Cavalo F6, G6, Bispo G7, Roque, D6, Cavalo BD7 e E5. E aí quando chega nesse momento que o branco tem que tomar uma decisão. Se ele vai avançar o peão, se ele vai trocar o peão, ou se ele vai manter a atenção, se ele vai deixar ali. No caso, ele manteve a atenção, então eu vou tomar em D4. Ele jogou tomando de bispo, vamos fazer torre E8, e o meu plano agora é atacar o peão de E4. Eu vou colocar uma torre em E8, um cavalo em C5, e vou começar a pressionar esse peão. Vamos ver como que ele vai se defender. Ele tomou em C5 direto, vamos tomar de peão. Esse lance pode causar alguns problemas para ele, porque esse meu bispo é uma peça muito importante na defesa índia do rei. Eu vou jogar aqui primeiro C6 para controlar bem a casa D5. Agora fazer um cavalo H5 para entrar em F4. Percebe que com a ausência do bispo, não tem nenhuma peça defendendo essa casa. Nem as casas pretas aqui ao longo da diagonal. Então por isso que eu digo que o bispo ele faz muita falta na posição. Jogar agora um bispo E6. Podia ter jogado dama F6. Talvez dama F6 fosse uma opção interessante. A5 para A4 é uma opção também. Vou só centralizar, vai. Só centralizar minhas peças. Ele tem que lidar sempre com... Esse lance, ele é muito ruim do ponto de vista estratégico, porque ele enfraquece muito o rei. Olha, esse é um exemplo interessante. Esse episódio está sendo massa porque a gente está falando só sobre estratégia. Não só sobre estratégia, mas bastante de estratégia. Porque fazer esse tipo de avanço no seu rock é algo assim que você tem que pensar muito bem. Ou esse lance é muito bom, a ponto de ganhar a partida, ou esse lance é muito ruim, ao ponto de ficar com as debilidades o resto da partida. Porque peão não volta, então essa casa tá fraca, essa casa tá fraca, o rei tá fraco também. Agora vamos ver se vamos conseguir explorar essas fraquezas. Ele trouxe um cavalo para F4 agora. Vou trazer um cavalo para D7. Minha ideia é trazer esse cavalo para E5, que ele pode ficar bem colocado em E5. Tomar de dama.
Continua a casa fraca. Sabe qual que era o meu sonho nessa posição? Trazer um cavalo para F4. Porque essa casa F4 não pode ser mais defendida por peões. Se meu cavalo chega aqui em F4, meio que acabou a partida. Então, olha como que funciona o raciocínio quando você pensa nessa parte da estratégia. Você identificou a casa fraca. Eu sei que essa casa é uma casa fraca. Agora eu pergunto, como que eu faço para chegar com um cavalo lá em F4? Então aqui eu faço cavalo F8. Que a minha ideia é fazer o quê? Jogar cavalo E6 e cavalo F4. Vou ter que tirar a dama, tipo dama D6, cavalo E6 e cavalo F4. Se o meu cavalo ele chega lá, eu vou ter uma excelente posição. Agora, vamos só ver a forma de executar esse plano. Isso aí é importante também. Porque, por exemplo, dama D6 vai jogar um bispo E2. Dama C7. Vou jogar dama D6, vai. Porque ele não tem nenhum descoberto muito interessante. E5, talvez eu tenha que jogar dama C7 para não levar o descoberto também. Porque eu tenho que lidar sempre com esse raio-x da torre na dama. Só que agora, dama C7. Tô lá de olho em F4. E a ameaça estratégica é essa daqui. Cavalo E6, cavalo F4. Posso trocar e cavalo E6, mas dá a impressão que eu estou simplificando demais. Então, eu vou manter uma das torres. Deixar essa torre pressionando aqui E4, porque agora a dama fica escrava na defesa desse peão. E eu não simplifico assim tanto a posição. Me ameaça, então, chegar com o cavalo lá em F4. E aí, de repente, o que que acontece? Ele está sendo dominado estrategicamente. Primeiro, ele cedeu o bispo, foi um erro estratégico. Depois jogou G4, outro erro estratégico. E agora, o cavalo chega lá em F4. E vai acabar caindo material, porque depois de cavalo F4... Ah, ele achou o cavalo G1 ainda, que defendeu H3. Mas tá por um fio a posição dele. Tá por um fio de desmoronar aqui. Vamos jogar bispo D4 agora, ativar esse bispo. Tô de olho ali em F2, tem ameaças como tomar em D3 e tomar em F2. Posso pensar em passar a dama lá para H4. Então percebe, no momento que ele faz G4, você não tá... eu não consigo explorar as debilidades imediatamente, né? Então, ele jogou G4 e falou, não tá ameaçando nada, não tem nada demais. Só que no longo prazo, ele fica perdido por conta dessas casas fracas. Igual eu falei, vou trazer a dama para H4. É a casa que ficou fraca quando veio G4. Ou então, vou levar o cavalo para F4. Também é a casa que ficou fraca. Caiu o peão de H3. É o peão que ficou fraco também. Então, estratégia tem a ver com longo prazo. Bom, vamos voltar a esse cavalo. Agora, G5 é uma ideia, mas enfraquece meu rei. Aquele negócio que não tem volta. Então, vamos jogar dama E5. Fica um bloqueio por ali. Posso passar a dama por G5 e H4. Vamos indo aos pouquinhos. Rei G7, sem pressa. Quero jogar torre H8 e H5. E zero contra-jogo no meu adversário. Olha só, o bispo não joga, nada joga. Posição desespero aqui pra ele. Ele pode tentar a torre G1. Mas eu tomo em D3 e levo pro final de torres também. Ele jogou esse pra tentar evitar o H5, né? Bom, mas eu jogo H5 do mesmo jeito. Porque se ele jogar G5, eu tomo em D3 e depois tomo em G5. E se agora tomar em H5, eu vou trazer a torre para H8. Porque eu ameacei dama H5 e dama H1 mate. Se jogar bispo E2, dama por E4, cheque. E depois tem o torre por H5. Ele abandonou já. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Essa foi bem interessante. De novo, muitos temas estratégicos. Deu 80.6 para o meu adversário, 90.9 para mim. Vamos começar aqui essa revisão. Deixa eu ver se eu consigo colocar já no modo de análise direto. Porque essa revisão tá bem catrups aqui. Pera aí. Bom, vamos lá.
Deixa o Stockfish pra lá. Índia do Rei, então. Joguei ali normalzinho de Índia do Rei, que você cede o centro. Depois começa a atacar esse centro com o cavalo BD7 e E5. E aí é o momento que eu falei que ele tem 3 decisões. Ou avança, ou troca, ou mantém a tensão. Você achou interessante isso aqui? Olha o vídeo Índia do Rei do canal, tá? Que eu explico esses detalhes, algumas variantes também. Se de repente você quer aprender mais sobre essa variante, tem cursos completos de Índia do Rei lá dentro da Chessflix também. E o primeiro conceito é esse. Aí ele manteve a atenção, eu tomei, e agora o alvo nosso é E4. Joguei cavalo C5. Você vê que ele já começa a gostar das pretas. Pô, ficou sem a barrinha agora. Cada hora é uma coisa diferente que acontece aqui. Mas o que que acontece? Ah, agora ela voltou. Eu ia falar o seguinte, né? Se a gente olha na barrinha, não tem avaliação nenhuma, ó. Tá alguma coisa zoada aqui no meu chess.com. Mais pra frente vamos descobrir o que tá acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que o preto ele já gosta da posição das pretas. Então, se você olhar aí no seu computador depois, no seu chess.com, estiver funcionando tudo certinho, você vai ver que ele já começa a gostar da posição das pretas, porque ele deu o par de bispos e também o controle das casas pretas. Então, olha só, fiz aqui cavalo H5, cavalo E2, bispo E6. E agora que vem o momento mais importante, G4. Que o computador ele nem considera tão grave assim. Eu achava que já ia dar uma vantagem bem maior para as pretas. Ele acha que tá leve preta só. Voltei aqui, cavalo F4. Agora esse lance, segundo o computador, já perde. Caramba, tinha um tático aqui. Cavalo toma G4. Porque se cavalo E6, dama E6. Peão toma, dama G4. E aí cai o cavalo. E cavalo G4, se tomar em G4, como que é a ideia? É que vai jogar bispo G4 agora. Bispo E2 e dama F6. Pô, legal essa ideia. Tinha essa ideia tática já, cavalo G4. Eu joguei cavalo D7, deixei passar isso. E agora cavalo F8. E aqui, por exemplo, ele já dá 0,60 para as pretas. É uma vantagem indo para clara vantagem. Dama C7, aqui já tá 1 ponto, 1,20 por conta dessa manobra, o cavalo chegando lá na casa F4. Daí eu joguei esse para evitar as trocas, cavalo E6, e quando chegou o cavalo em F4, vantagem decisiva já. Então, olha, deixei passar aquele tático, mas percebe que não teve nada de tática fora aquilo na partida. Foi só estratégia, só melhorando ali, manobrinha ali, e de repente ele tá perdido já. Aí caiu um material e caiu a partida já. Depois disso já não tem muita chance, já não tem muito o que fazer por aqui. Seguiu aqui mais alguns lances e agora já abandonou. Bom, defesa Índia do Rei é uma defesa muito interessante, você começa a aprender ela, tem várias sutilezas, quais peças trocar, quais peças manter, e é uma defesa muito boa para ganhar partidas, porque ela acaba desequilibrando bastante o meio jogo, ali desde a abertura já tem um certo desequilíbrio na defesa Índia do Rei. Fica aí essa sugestão e estratégia, você vê que faz uma diferença tremenda quando você começa a dominar os elementos estratégicos. Mas é isso então, galera, vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Hoje 2 partidas bem longas, mas acredito que foram 2 partidas bem instrutivas. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou, se deu para pegar algumas ideias legais. Não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Fechado? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.